Então, o livro de Salmos, capítulo 107, versículos 8 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E oremos. Pai nosso que está nos céus, te pedimos, Pai, nesse momento que Tu fale aos nossos corações, ajuda o pastor Roberto no trazer da mensagem, e fala, Pai, traz a palavra que venha trazer mudança nos nossos corações, às nossas almas, venha trazer transformação, Pai, e ajuda Teu servo nessa missão, que nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos sentar esta noite. E mantendo nossas Bíblias abertas para o texto que nós acabamos de ler, no livro de Salmos, nós lemos hoje um trecho desse salmo bastante interessante, e ele trata de uma condição quase que humana. Todos nós sofremos de um modo ou de outro, de tempos em tempos. Está falando aqui sobre aflição, versículo 10, fala, tal como que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. A aflição seria bom se a gente nunca tivesse. Acho que ninguém aqui gosta, espera ter, mas seria bom que não tivesse. Porém, no entanto, se tiver, temos que saber o que fazer. A Bíblia nos mostra aqui o que devemos fazer quando temos aflição, e que podemos fazer melhor ainda para não ter, para evitar a aflição de um modo geral. A aflição, ela é definida no dicionário como o ânimo perturbado. Você tem o seu ânimo, a sua disposição, ela está perturbada, está agitada, você está sem paz. Também é definida como atribulação ou tormento. Atribulação ou tormento. E não é nada agradável. Hoje em dia você podia chamar isso daqui de depressão, opressão. Há uma epidemia no mundo inteiro, o que nós chamamos de mundo ocidental, de pessoas com depressão. E a depressão nada mais é do que aflição. Eu não tenho estatísticas para trazer para vocês, eu só vou dar aqui uma estimativa, mas a grande parte, eu diria que a maioria da parte daquilo que é tido como depressão hoje em dia, e é tratado como depressão clínica, física, mental, na realidade não passa de uma depressão, de uma aflição de fonte espiritual. E essa fonte espiritual que aflige o homem tenta tratar com soluções físicas, que tratam do corpo do homem, quando geralmente não é o corpo que é o problema, mas é a alma ou o espírito do homem que está afligido, está perturbado, está sem paz. E você pode tomar quantos comprimidos quiser, você pode tomar quantos acalmantes, tranquilizantes quiser, não vai resolver, porque você está abordando o problema na área errada. Seu problema muitas vezes é espiritual, e aqui a Bíblia está falando sobre isso. O resultado desta aflição, a gente vê no versículo 10, tal como a que se assenta, essa a que se assenta está se referindo à alma no versículo 9. Então está falando sobre a alma, tal como a alma que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e ferro. Se você ler ou falar com alguém que está sofrendo com depressão, essa é uma descrição muito adequada. Eles se sentem literalmente
presos, eles não têm vontade de fazer nada, eles não têm apetite de fazer nada, eles estão presos numa jaula invisível, eles estão amarrados com cordas invisíveis. Essa é uma definição bastante precisa que nós temos aqui no versículo 10. Agora, o que nós temos aqui no versículo seguinte é justamente a causa da aflição. O que leva alguém a estar assentado nas trevas, à sombra da morte, presa em aflição e em ferro? O versículo 11 fala: porquanto, diz o que aí? Se rebelaram. Porquanto se rebelaram contra as palavras do pastor. Eu espero que vocês estejam lendo aí, eu espero que na sua Bíblia não esteja dizendo isso. Porque ninguém nem piscou. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus. Se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Então veja bem, o que estamos falando aqui é uma depressão, é uma aflição de origem espiritual. Então entenda, aquilo que nos aflige espiritualmente vai ter repercussão e resultado físico também. Entenda isso. Se o seu espírito está sem paz, seu espírito está aflito, aquilo vai ter ramificação física na sua vida. Você não vai conseguir dormir, não vai conseguir comer, não vai conseguir pensar. Aquilo vai ter uma reação, um resultado, vai ter um fruto físico, mas a raiz é uma raiz espiritual. E aqui está dizendo que se trata de rebelião e desprezo às palavras e ao conselho de Deus. E a aflição aqui específica, no versículo 12, diz: portanto, ou seja, portanto está explicando o que vem depois, ligando com o que veio antes. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. O que acontece aqui, quando nós somos afligidos, aquilo dá uma trabalheira. Eu não vou pedir que ninguém me responda, mas se alguém já esteve aflito, se alguém já esteve em aflição, é comum a pessoa não ter vontade de sair da cama, levantar da cama. Não que ela está cansada, não é isso. É uma total falta de ânimo, como se o seu braço, sua perna estivessem amarrados. Não que você dormiu a noite inteira e está aquele sono gostoso e está tão bom. Não é isso. Você não dormiu, você virou de um lado e para o outro a noite inteira. Você viu o sol raiar, o dia nascer, e você está exausto, cansado, mas você não tem vontade, ânimo nenhum para fazer nada. Você está completamente trabalhado. Aqui que fala, abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. A pessoa está caída e não há quem ajude. Agora veja bem, não é que não tem ninguém que queira ajudar, muita gente quer ajudar, muita gente vem e tenta ajudar, tenta animar, tenta encorajar, tenta falar, mas não tem quem ajude. Não adianta alguém vir e tentar animar você, trazer alguma coisa, um suco que você gosta, uma comida que você gosta, vamos fazer uma coisa que você gosta. Tudo que todo mundo vem fazer para te animar, para te levantar do tropeço, nada, ninguém muda aquilo. Porque você está aflito, você está em aflição. E muitas vezes nessa situação, muita gente procura um médico. O médico, na maioria das vezes, de forma até que irresponsável, passa lá um tranquilizantezinho para se livrar do paciente. Pronto, toma isso aqui e vai embora. E aquilo não resolve. Não resolve porque o seu problema não é um problema clínico ou físico, é um problema espiritual. Existe sim a depressão clínica, mas é de outra origem, de outra fonte, não tem nada a ver com isso. Mas muitos casos é uma questão de uma aflição espiritual. O Salmo 107 nos apresenta aqui com dois tipos de pessoas. Se você olhar no versículo 9, ele fala sobre um tipo, no versículo 10, a outra categoria. O versículo 9 fala assim: pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. A primeira categoria de pessoas é aquela pessoa que está farta, está cheia. Deus encheu aquela pessoa, fartou aquela pessoa, ela está de bem com a vida, de bem com o mundo, de bem com todos, ela está farta, está cheia e está tudo bem. A segunda categoria, no versículo 10 que nós lemos, tal como no caso a alma, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Essa aqui é outra
categoria de pessoa, é a pessoa que está aflita, é a pessoa que está em trevas. Você está em trevas, você não enxerga onde você está indo. Você está em trevas, você não sabe o que amanhã vai ter, você não está nem ligando para amanhã. Você não está ligando para hoje, por quê? Você está em trevas. É só agora que acontece para você, é só agora que existe, e você não tem vontade de fazer nada. Agora, ambos esses dois tipos de pessoa, Deus está tratando aqui, mas com especial ênfase para a pessoa que está aflita, a pessoa que está em aflição. E eu queria hoje falar algumas coisas do que Deus tem a dizer sobre essa questão de aflição esta noite. E eu queria trazer você para o versículo 9 e 10 que nós acabemos de ler. E eu quero que você veja no versículo 10, entre bem no meio ali daquilo que nós lemos, tal como essas palavrinhas, tal como o que? Está falando do mesmo modo, tal como o que se assenta nas trevas. Deus, Ele é o autor da situação dessas duas categorias de pessoas. Tem a pessoa farta e cheia, tem a pessoa aflita e em trevas. Deus foi o que fez ambas as duas categorias. Foi ela que fartou e encheu, e foi ela que afligiu e trouxe trevas. E nós sabemos isso pela essas palavrinhas do versículo 10, tal como a que se assenta. Então Deus fartou tal como aquela que está aflita. Deus, Ele fez para ambos os grupos de pessoa. Você fala, pastor, mas como é que Deus faria isso? Por que Deus faria essa diferença? Por que esse tratamento diferente? Porque um grupo ele farta e enche, e outro grupo ele aflige e deixa nas trevas. Bom, o versículo seguinte, o 11, fala, como nós lemos, que eles se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. O que foi que fez com que Deus trouxesse trevas e aflição na vida de pessoas? Rebelião e desprezo. Rebelião, ir contra Deus, as palavras de Deus. Você rejeitar as palavras de Deus. E você desprezar. Desprezar não é você rejeitar, mas é você não dar importância. Deus diz isso, mas Deus disse, e daí? Deus quer isso? Deus quer isso, mas eu vou fazer o que eu quero. Quando nós desprezamos e quando nós somos rebeldes às palavras e aos conselhos de Deus, podemos se preparar, porque vai vir aflição. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Tal como o que se assenta nas trevas e na sombra da morte. O versículo 9 fala, pois fartou. Quem fartou? Deus. Quem trouxe fartura? Deus. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens. Quem encheu? Deus encheu. Deus fartou, Deus encheu a alma faminta. E do mesmo modo, tal como o que está em trevas e aflição, foi o mesmo Deus. O mesmo que enche, o mesmo que farta, é o mesmo que aflige. Por quê? Porque são rebeldes e desprezam as palavras e os conselhos de Deus. Então entenda a responsabilidade e a escolha que Deus coloca perante cada um de nós aqui. Deus, Ele traz sua palavra, Deus, Ele traz o seu conselho, e quando nós recebemos esse conselho, a sua palavra, nós podemos acatar ou rebeliar, receber ou desprezar. A escolha é nossa. Deus veio, Deus trouxe, aqui está, diga-se mais, a grande custo nós temos a palavra de Deus no nosso idioma. Estude um pouquinho a história da palavra de Deus. Estude o rio de sangue que foi derramado para a preservação da inspirada palavra de Deus. Leia o sofrimento, perseguição, cadeia, guerras foram travadas pela preservação da palavra de Deus. E hoje, que nós temos ela com tamanha facilidade, carregamos, como mencionei antes do culto, nós carregamos tão livremente, com tanta liberdade. Existem lugares no mundo onde a posse de uma Bíblia pode ser a sua sentença de morte. Há países no mundo hoje onde a reunião e a assembleia do corpo de Cristo é uma ordem de prisão. E aqui estamos nós num país livre, onde podemos andar, possuir, ler, pregar, cultuar o nome do Salvador,
E muitas vezes nós nos rebelamos e nós desprezamos a palavra e os conselhos de Deus. Por isso é que vem aflição e trevas. É interessante notar que rebelião e desprezo resulta num afastamento e na diminuição ou a total extinção de oração do crente. Olhe comigo no versículo 13. Em relação à rebelião e desprezo, que trazem aflição e trevas, o versículo 13 fala: então clamaram ao Senhor na sua angústia. Esse então está indicando o quê? Esse então está indicando que até então eles não estavam o quê? Eles não estavam clamando. Eles estavam desprezando, estavam rebeliando, mas só quando veio a aflição foi que então, a partir daí, agora, eles clamaram a Deus. Eles não estavam clamando. Por quê? Porque a rebelião e o desprezo, a palavra e o conselho de Deus nos afasta, nos tira a comunhão e impede as nossas orações, o nosso clamor. E aqui eles estão clamando a Deus. Então você note: pastor, mas Deus é muito cruel, Deus é amor, por que Deus faria isso? Por que Deus me afligiria? Por que Deus me colocaria em trevas? Por que Deus seria tão cruel? Deus é amor, e Deus nos aflige em amor. Diga uma coisa, versículo 13: então clamaram ao Senhor. O que foi que fez eles voltarem a clamar a Deus? A aflição. O que foi que fez eles voltarem a buscar e clamar a Deus? As trevas. Quando eles foram afligidos, quando eles foram afetados, quando eles estavam em trevas, em ferro e aflição, rapidinho eles lembraram que tem um Deus, que existe o Altíssimo, e rapidinho voltaram a clamar a Deus. Deus fez isso porque Ele estava com saudade. Deus nos aflige porque Ele tem saudade de comunhão. Ele sente falta de quando você e eu buscávamos a sua comunhão, e buscávamos a sua face, e buscávamos os seus conselhos, e buscávamos a sua palavra. Mas aí a gente ficou rebelde. Aí começamos a desprezar. Quando você despreza alguma coisa, é porque algo toma o lugar. Você começou a rebaixar Deus e a levar outra coisa no lugar que cabe a Deus. Isso tem um nome, chama-se idolatria. Quando nós elevamos qualquer coisa ou qualquer um acima do Altíssimo, sabe por que o nome dele é Altíssimo? Porque não deve ter mais nada acima dele. E quando nós desprezamos o Altíssimo, nós colocamos outra coisa lá, e Deus fica com saudade disso. E Deus sabe que tem um jeito muito eficaz de chamar-nos de volta à sua presença. Chama-se aflição, chama-se trevas e ferro. Quando tudo está bem, quando os carnês estão em dia, a geladeira está cheia, quando os sapatos estão sem furos, quando está tudo maravilhoso, Deus é aquela voz distante. Não deveria ser assim. Agora, quando estamos aflitos e perturbados, sem paz, aí cai de joelho, a gente jejua, a gente vai para a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente busca o conselho, por que não podemos fazer isso toda hora? Se por mais nada, para não ser afligido pela mão de Deus, porque Deus aflige. Aqui está dizendo, tal como que se assenta nas trevas. Deus encheu, Deus fartou, e Deus colocou outras pessoas em aflição e trevas. Para quê? Para eles clamarem, para eles voltarem, buscarem o rosto, a presença, a comunhão, o conselho do Altíssimo. E se é a aflição que for necessária para fazê-lo, a aflição será. A aflição será. Lá em Tiago: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Em outras palavras, porque vocês não oram. O problema aqui era uma falta de oração. As pessoas não estavam clamando, não estavam buscando Deus, estavam desprezando, rebaixando, estavam rebelando contra Deus. E só tinha um jeito. Só tinha um jeito:
aflição, afligir. E foi isso que Deus fez. Deus é o autor da situação dessas duas categorias de pessoas. Mas uma vez que você se encontra, infelizmente, na aflição, como sair da aflição? Muito bem, o versículo 13 continua nos dando a saída. O versículo 13 fala: então clamaram ao Senhor na sua angústia. Note, na sua angústia. Quando eles não estavam angustiados, quando não estavam aflitos, eles não estavam clamando. Só foram voltar a clamar na angústia. Vamos lá. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Foi o que Deus fez? Deus livrou. Deus livrou. Deus é fiel. Deus é fiel. Você clama a Ele, você busca Ele com todo o seu coração, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Ele respondeu aqui, ele tirou, versículo 13, 14, tirou-os das trevas. Diga uma coisa, quem foi, no versículo 10, quem foi que colocou eles nas trevas? Deus. E no versículo 14, quem foi que tirou eles? Deus. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Gente, Deus colocou e Deus tirou. Por que Deus colocou? Porque vocês se rebelaram e vocês desprezaram. Deus colocou. Quando clamaram a Deus, Deus tirou. Que tal a gente não rebeliar e não desprezar Deus, para que a gente nunca precise sair, porque Deus nunca nos colocou lá? Não é uma ideia revolucionária essa? Mas pode funcionar. Deus é fiel. Como sair da aflição? Clame a Deus. Tem muita gente que está aflito porque se rebelou e desprezou Deus. E na loucura do orgulho, ao invés de clamar a Deus, eles se trancam mais ainda. Colocam a cabeça para baixo e dizem: eu não mudo, eu não saio daqui, não dou o braço a torcer, ninguém me tira daqui, eu não vou mudar, vou fazer o que eu quero. Qual o resultado? Fica aí um pouquinho na aflição, fica um pouquinho nas trevas, fica um pouquinho mais aí. É igual castigo. Você coloca a criança de castigo, a criança não aprende lição, volta para o castigo até aprender a lição. Clame a Deus. Deus vai nos tirar se nós clamarmos da angústia. Olha o que houve aqui no versículo 13 e 14: livrou das dificuldades. Lembra as dificuldades? Acabou. Deus levou. Trevas e sombra da morte tirou, prisões quebrou. Deus vai fazer. Clame a Deus, que é o único que pode nos livrar, da aflição. Olha comigo o versículo 15. Se infelizmente nós nos rebelamos, desprezamos a Deus, Deus nos colocou em trevas e aflição, nós clamamos e Deus nos tirou. O que fazer agora? Bom, eu sugiro a gente fazer alguma coisa que não vá nos levar de volta. Diz assim o versículo 15: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Quando Deus lhe tira da aflição e das trevas, porque você clamou a Ele, e na sua bondade Ele quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro, louve-o. Louve a Deus, agradeça a Deus, louve a Deus pela bondade de Deus, pelas maravilhas de Deus. Louve a Deus pelo poder que só Ele tem para nos tirar. Pois quebrou, esse pois quer dizer, devido a Ele. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Se a gente tivesse louvado a Deus, o fato que nós louvamos a Deus nos teria afastado das trevas. Quando a gente louva a Deus de coração, eu não estou falando ter show de rock não, gente. Não estou falando de ter luz negra, aquele globo multicolorido que tem em discoteca e boate, não que eu sei, me contam. Não, essas batucadas mundanas, profanas, que não agradam a Deus em nada. Eu não estou falando sobre isso não. Eu estou falando sobre o louvor verdadeiro, louvor em espírito e em verdade.
Deus procura verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, não em carnalidade e fachada, para impressionar ninguém. Louvor nada mais é, outra coisa, louvor não é sinônimo de música, gente. Muita gente pensa, louvor, música. Não. Você pode louvar a Deus com música, claro, mas nem todo louvor é música. O louvor mais precioso, sabe o que é? É quando o seu espírito vibra, regozija em Deus, reconhecendo o que Ele fez, o que Ele é, o que Ele faz. Isso é louvor. E aqui está falando, quando nós louvamos a Deus, o fato que nós louvamos a Deus, na sua majestade, nos seus atributos, na sua grandeza, isso vai nos manter obedientes e não rebeldes. Isso vai manter Deus no altíssimo lugar e não sendo desprezado. Por quê? Porque nós o louvamos, nós o reconhecemos, nós o aceitamos como Ele é. Muita gente quer fazer de Deus um fantoche. Bom, eu quero um Deus que seja assim, eu quero um Deus que seja assado. Gente, isso nada mais é do que a idolatria. Deus é Deus. Deus não está perguntando para você nada sobre, você quer seu Deus como? Você quer um Deus de madeira, de pedra, de bronze? Você quer um Deus alto, baixo, de bolso? Deus não está interessado no Deus que você quer. Ele está interessado em você louvá-lo e reconhecê-lo como Deus que Ele é. E não fazer isso é rebeliar e desprezar a palavra e o conselho de Deus, o que nos leva à aflição e trevas. E Deus coloca isso para nos levar a clamar a Ele e nos leva a louvá-lo. Interessante como Deus usa as mesmas coisas. Qual foi a última vez? Eu não quero que ninguém me responda, responda-se a si mesmo. Qual foi a última vez que você louvou a Deus de verdade? Mais uma vez, eu não quero que ninguém responda, quero que você responda. Qual foi a última vez que você parou, deu uma pausa na sua vida, deu uma pausa no corre-corre, você parou as suas responsabilidades como pai, mãe, marido, esposa, filho, estudante, funcionário, patrão, enfim, quando você parou, você deu uma pausa e você tomou alguns instantes, no mínimo, para contemplar Deus em sua beleza e majestade e poder e glória, no seu amor e sabedoria. Você parou e simplesmente mastigou, meditou. Quando a gente faz isso, fica muito mais fácil a gente se submeter à palavra de Deus ao invés de se rebelar contra a palavra de Deus. Quando a gente faz isso, fica muito mais fácil a gente manter Deus no seu devido lugar em nossas vidas e não menosprezá-lo. Por quê? Porque estamos louvando. Por isso que aqui Deus fala: eu coloquei você nas trevas, você clamou, eu tirei, agora louve. Louve ao Senhor pela sua bondade. Que bondade? Ele tirou vocês das trevas. Que bondade? Ele colocou vocês na treva. Gente, quando Deus coloca você e eu nas trevas, isso é bondade. Porque Ele quer colocar você lá dentro para você clamar a Ele, para você ser tirado e você louvar o nome de Deus. Isso é bondade. Isso é bondade. Louve a Deus pela sua bondade. Está aflito? Louve a Deus. Sabe, é muito fácil louvar a Deus, é muito fácil a gente parar quando está tudo bem. Agora, quando está tudo indo errado, quando estamos em trevas e aflição, é difícil. Quando estamos com problemas e falta de paz e dificuldades e dúvidas, é difícil. E Deus sabe o que é difícil. Olha comigo no versículo 22 do Salmo 107. O versículo 22 do Salmo 107 fala assim: e ofereçam o quê? Sacrifícios de louvor. Sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Você está aflito? Está aflito? Está aperreado? Está sem paz? A Bíblia fala: ofereça sacrifícios de louvor. Por que sacrifício? Porque é difícil. É difícil. Você tem coisas a fazer, contas a pagar, problema para resolver, pepino para descascar. Você vai parar. Você vai sacrificar. E você vai
contemplar e você vai oferecer o sacrifício de louvor. Como que a gente louva? A receita está aqui. Relatem as suas obras com regozijo. Aí está uma perfeita definição do que é louvor de verdade. Você relata. Deus, eu lhe louvo porque no dia 21 de julho de 1991 você salvou a minha alma, um triste pecador. Deus, louvado seja o meu nome que me achou digno de ser chamado para o teu ministério. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela esposa que você me deu. Obrigado, Deus, por minhas filhas. Obrigado, Deus, pelo meu genro. É um sacrifício, mas eu louvo você. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Eu te louvo pelo sol que nasceu. Louvado seja Deus pela minha saúde que eu tenho. Mesmo com dor, louvado seja Deus, porque a outra perna está boa. Louvado seja Deus, porque eu comi hoje. E se Deus quiser, eu vou comer de novo. Sabe o que é louvar a Deus? Louvar a Deus, ofereçam um sacrifício de louvor e relatem. Relatem. Para quem? Para você mesmo, para quem estiver perto de você. Relatem, conte, fala, diga, proclame as obras de Deus com regozijo. Isso é louvor. Isso é louvor. É você reconhecer Deus pelo que e quem Ele é. E quando nós fazemos isso, aí fica mais fácil a gente ter Deus como Deus Altíssimo, Supremo Ser em nossa vida. E não só de palavras, mas de verdade, de fato. Sabe, você pode enganar o pastor, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe. Você engana quem você quiser, mas a Deus ninguém engana. Deus ninguém engana. Não interessa, a minha Bíblia é maior do que a sua. Não interessa, Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado na sua submissão à palavra dEle, a sua submissão aos conselhos dEle. E quando nós não estamos, Ele abre o forno da aflição e coloca a gente lá dentro. Aí lá de dentro a gente clama, Senhor! Ele vai lá, abre, nos tira. Aí você fala, Senhor, obrigado. Ah, ok, está lembrado de mim? Sou eu que tiro, sou eu que boto. Louvado seja o Senhor. Deixa eu terminar com esse detalhe aqui. Olha comigo no versículo 17 do Salmo 107. Essas palavras não são minhas, tá? Estou só lendo. Os loucos, Deus está chamando alguém de louco aqui. Eu digo aqui na Bíblia. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são o quê? Aflitos. Está vendo o que é que causa aflição? É a iniquidade. O que causa aflição é a transgressão. O que é rebeliar contra a palavra de Deus e desprezar os conselhos do Altíssimo? Isso não é transgressão, iniquidade? Quando nós transgredimos, como nós temos iniquidade, isso vai gerar aflição. Isso vai gerar forno em nossas vidas. Vai gerar. E Deus fala aqui, os loucos. Se você sabe que iniquidade e transgressão gera aflição, e você tem transgressão e iniquidade, você é louco. Se você sabe que colocar a mão no fogo você se queima, e você vai lá e coloca a mão no fogo, você é o quê? Você é louco. Eu não consigo encontrar uma palavra mais adequada. Você é louco. Se você sabe, se colocar esses dois dedos na tomada ali, você vai receber uma descarga elétrica, e mesmo assim você colocar, você é o quê? Você é louco. E não sou eu que digo, é Deus que está dizendo, os loucos, por causa, devido à transgressão, sua transgressão, e por causa das suas iniquidades, são aflitos. Aí você escolhe, quer ser aflito, quer ir para o forno, quer ir para as trevas, quer ir para a aflição, quer ser afligido, quer ficar deprimido. Aí você entenda, porque no mundo tem tanta gente buscando médicos para tomar comprimidos. Tem tanta gente buscando tranquilizantes. E tanta gente buscando e usando drogas, álcool, drogas ilícitas, outras são lícitas, mas tem droga.
Tem gente que vai no médico pegar uma prescrição para tomar um comprimido de caixinha com tarja preta. Outros vão na esquina comprar crack, maconha, cocaína. Outros vão afogar suas aflições no bar. O que é isso? Buscando alívio da aflição. Me diga uma coisa, alguém já bebeu tanto que resolveu os seus problemas? Alguém conhece alguém que tinha tanto problema, bebeu, quando acordou, está tudo lindo e maravilhoso? Você conhece alguém que se drogou, quando acordou, está tudo resolvido? Não. No outro dia eles querem o quê? Mais. Porque o problema ficou pior. A única pessoa que tira a gente do forno da aflição é Deus. Porque foi Deus que colocou a gente ali. Foi Deus que nos colocou ali para a gente sair agradecendo e louvando o seu santo nome e voltando a ter comunhão com o Altíssimo. Mas os loucos não querem saber disso. Os loucos querem buscar mais drogas. Os loucos querem buscar mais soluções carnais. Os loucos querem se distanciar de Deus. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. E seguirão aflitos. No versículo 18, olha o que fala aqui. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Isso quer dizer que a pessoa perde o apetite. Gente, para a pessoa perder o apetite é uma coisa muito séria. Confere. Chegam às portas, aqui fala, chegam às portas da morte, eles chegam até a beira da morte, mas não dão o braço a torcer. Teimosos. Deus estende a mão e eles rejeitam Deus. Falam, não quero, não vou ficar aqui. Deus aflige na esperança de resgatá-los. Deus coloca no forno com a intenção de recuperá-los. Mas os ímpios, os transgressores, os iníquos, eles não querem saber de Deus. Chegam à beira da morte. Vão até a beira da morte. Muitos morrem. Os que não morrem, você vai ler no versículo 19. Olhem comigo no versículo 19. Então, mais uma vez, então o que? Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Se você olhar o versículo 19 e o versículo 13, eles são idênticos. Precisava essa pessoa aqui chegar à beira da morte? Ela podia ter clamado lá atrás. A qualquer momento, qual a solução? Tomar mais drogas, buscar mais solução, fazer mais do meu jeito. Não, a solução é você clamar ao Senhor. Amém. E quando você clama ao Senhor, o que fala aqui? Então clamaram ao Senhor da sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Em nome de Jesus, por que não clamou antes? Isso me lembra, sabe quem? Jonas. Deus viu a Jonas e falou, Jonas, vai a Nínive. Jonas falou, vou muito. Foi para o lado oposto. Nínive era para lá, ele foi para Jopa, do outro lado. Pegou o primeiro navio, embrenhou lá dentro e foi-se embora. Achando que ia fugir de Deus. Teimoso. O que foi que Deus fez para trazê-lo de volta? Mandou o quê? Aflição, trevas e angústia. Veio a tempestade, o barco estava indo a pique, os marinheiros fizeram de tudo para salvar o barco, e ele dormindo. Ele sabia que era com ele. E você aí, ô folgado aí, a gente tudo morrendo aqui, você nada? Não, isso aí é por causa de mim. Se você me jogar fora do barco, tudo vai parar. Ah, é? Splash. Afundou, uma baleia veio, o tragou e Jonas morreu. Não, pastor, Jonas não morreu. Leia lá, não vamos lá por questão de tempo, mas leia lá, ele morreu. Fala que ele entrou nas entranhas do inferno. Morreu. Mas como é que ele foi depois para Nínive? Então acho que Deus não ressuscita. Anyway, lá vai a baleia e na praia
Aí você imagina a cena, né? Aí Deus fala a mesma coisa que falou antes. Jonas, vá para Nínive. Jonas falou, já estou indo. Não precisa falar de novo, já estou indo. Tem uma coisa, precisava ele passar por tudo aquilo? Precisava ele virar comida de peixe grande? Se ele tivesse ido, se ele não tivesse se rebelado e não tivesse menosprezado o Altíssimo, nada daquilo teria acontecido. Mesma coisa aqui, ó. Os loucos são aflitos. Por quê? Porque se recusam a clamar a Deus, se recusam a reconhecer Deus, se recusam a confessar o erro, se recusam a mudar, vão seguir aflito até a beira da morte. No caso de Jonas, ele morreu e Deus o trouxe de volta, como fez com várias outras pessoas. Não é nenhuma novidade. Não seja louco. Como vem a salvação de Deus? Olha o versículo 20. Como é que Deus salvou? Enviou a sua o quê? Palavra. Versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Pare um pouquinho. Por que é que a gente leu lá atrás o versículo 10 e 11? Por que foi que eles foram aflitos? Porque eles rejeitaram a o quê? A palavra de Deus. Não é isso que fala? Lá no versículo... onde é que você está aqui? No versículo 11. Portanto se rebelaram contra as palavras de Deus. O problema todo começou porque se rebelaram contra as palavras de Deus. Isso foi o começo de tudo. O final de tudo é o quê? Deus fez o quê? Enviou a sua palavra e os sarou. Não é cômico isso? A mesma palavra que os salvou da aflição é a mesma palavra que eles rejeitaram, que os levou para a aflição. Vale a pena rejeitar, rebelar contra a palavra de Deus? Não, porque aquela mesma palavra que a gente se rebela é a mesma palavra que vai nos sarar. O mesmo Deus que nos coloca no forno é o mesmo Deus que vai nos tirar do forno. Então não despreze Deus, porque é o Deus que vai colocar e é o Deus que vai tirar. Não sejamos loucos. Não se rebele ou despreze a palavra de Deus, ou nós seremos afligidos. Isso não é um estudo acadêmico, teórico. Isso aqui é para ser aplicado em nossas vidas, a cada dia, a cada instante, a cada decisão, porque isso é vida. A palavra de Deus são palavras de vida e vida. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra.